Tricolor, sou Teixeira Mendes. Cheguei do trabalho agora, tô meio cansado, tô aqui deitado no sofá. Essa é a Laranjeiras Rádio e a gente vai falar hoje sobre o que eu prometi ontem, né? Nós vamos falar sobre os desafios do próximo presidente do Fluminense. Bom, antes de tudo, eu preciso explicar que esse perfil aqui do Facebook, meu canal também no YouTube, vou deixar o link aqui para você dar um pulinho lá. É importante crescer lá também, não só aqui no Facebook. Ele não tem comprometimento com nenhuma das candidaturas, das possíveis candidaturas à presidência do Fluminense. Mas, por outro lado, tendo em vista a forma como o clube se afastou da torcida, né, nos últimos anos, é importante, né, a produção de conteúdo feita pela própria torcida, que tem aí como objetivo mostrar essa insatisfação do torcedor, mostrar a necessidade de reaproximação do clube com a sua torcida. Bom, ontem eu fiz um vídeo falando sobre os problemas da torcida tricolor, né? Porque o tricolor não tem comparecido ao estádio, certo? Boa parte, né, dos problemas da torcida do Fluminense estão ligados à economia do país. E, de uma certa forma, a economia do mundo, porque a crise que nós estamos vivendo, em parte, pode ser explicada por uma crise da economia global, né? Não vou entrar nisso, porque o assunto aqui é Fluminense, não é economia. Eu nem saberia falar sobre economia, não sou economista, sou torcedor. Mas, assim, nitidamente o desemprego afeta, né? Há o endividamento das famílias, há uma queda generalizada da demanda, né, na economia. E no futebol, esse futebol de consumo da atualidade, ele vai ser um reflexo desse contexto maior, obviamente, correto? Bom, então nós vimos que alguns clubes também, isso talvez eu tenha esquecido de mencionar, mas eu falei até num comentário, conversando com um colega tricolor, que eles conseguem assim ganhar na escala, né, por terem uma torcida maior que a nossa, né? Então eles têm uma população ali de classe B e A com potencial de consumo maior, né? E por ter uma escala maior, uma amplitude maior, algumas torcidas, como a do Flamengo e do Corinthians, conseguem, obviamente, manter ali um certo nível de consumo satisfatório, né, na sua torcida. Caso da torcida do Fluminense, do Santos, a própria torcida do Botafogo, o próprio Vasco, né, também tem uma torcida grande como a nossa, mas não nacional, como a torcida de Corinthians e Flamengo, passam pelos mesmos problemas que a gente. Então a falta de público não é uma questão da nossa torcida. Se a gente olha aí para as médias do Brasileirão, poucos clubes estão em boa situação. É o caso do Palmeiras, do Grêmio, né? Que conseguem encher estádios porque tem times mais competitivos, etc. Grêmio e Inter, por exemplo, eles disputam o mercado do Rio Grande do Sul praticamente sozinhos, né? Sozinhos, só tem os dois. Caso também dos clubes de Minas. Minas é um grande estado, é o segundo mais rico da federação. E Cruzeiro e Atlético, eles disputam o mercado sozinho, né, ali naquela região. Não é o caso do Rio de Janeiro. E São Paulo é um caso especial, porque você tem ali no estado de São Paulo a maior economia do país, é a mais industrializada, a maior renda per capita, os maiores salários, né? Mesmo na crise, alguns clubes que têm escala, como o Corinthians, né, e o Palmeiras, que tem a ajuda de um patrocinador forte, eles vão conseguir sobreviver. Então o primeiro problema detectado pela torcida tricolor, eu falei no vídeo anterior, é esse: a relação do clube com a torcida, sobretudo essa relação moderna que se institui como colocando o torcedor como consumidor. Essa relação, ela vai precisar ser repensada. E esse é o primeiro grande desafio dos postulantes à presidência do Fluminense. Esse é o primeiro grande desafio dos postulantes à presidência do Fluminense. Como refazer... Estou aqui com minha agenda tricolor, que eu anotei aqui as enquetes que eu fiz, né, e mais ou menos a opinião dos torcedores. A sua opinião, né, a opinião de você que está assistindo. E se você está vendo isso por algum compartilhamento em algum grupo, pode me adicionar, tá? Eu sou Teixeira Mendes, estou aí para isso. Para a gente começar a conversar isso aqui, para isso chegar no futuro presidente do Fluminense. Tá bom? A gente vai caçar os caras aí nas redes sociais e vai postar isso daí para os caras verem, ó, o que a torcida tá falando.
tem uma demanda aqui, tem uma coisa que foi feita errada aí nos últimos 8, 9 anos e que vem prejudicando o clube. A outra coisa, cara, eu fiz uma enquete sobre a opinião dos tricolores sobre a base do clube. Alguns falaram uma coisa que eu acho que é verdadeira e que eu penso, né, é que do meio para frente, por exemplo, né, o Fluminense não revelou nenhum grande craque nos últimos 20 anos. Talvez o melhor tenha sido Roger, né? Vamos esperar aí a carreira do Gerson na Itália, que até agora parece não ter decolado. Mas, grosso modo, essa é uma coisa que a gente tem que pensar também, né? Mesmo que a gente revele um Rivelino amanhã ou depois de amanhã, o fato é que na situação atual a gente não pode ter a seguinte esperança, que a base sirva de solução técnica. O jogador da base hoje, ele vai jogar no máximo 1 ano no profissional, né? Isso se já não for vendido direto lá na base, como já aconteceu com vários jogadores. Caso lá dos gêmeos que foram pro Manchester, né? E etc. Um deles chegou até a seleção brasileira de sub-23, né? Seleção brasileira olímpica. Enfim. Mas a torcida reclamou muito, e eu também concordo, do subfaturamento da base, né? Ou seja, o Fluminense vem vendendo mal os seus jogadores. É claro que de um jeito ou de outro a gente vai ter que vender. Mesmo se surgir um Rivelino ali na base, mesmo se surgir um Didi, né, ali na base, mesmo se surgir um Valdo, um Flávio, um Manfrini. Mas essa venda ela precisa ser revista porque o Fluminense tem subfaturado a venda dos seus jogadores. Então esse é o segundo desafio. E sobre a impossibilidade de segurar os jogadores, tá claro que desde a Lei Zico e Lei Pelé dos anos 90, o Brasil reforçou o seu caráter exportador. Então os melhores jogadores, né, vão jogar no exterior, né? Até a própria legislação dos anos 90 já sinalizava para essa tendência que se radicalizou agora. Só que o grande problema ali é o seguinte, não vai dar mesmo para segurar, porque daqui para frente é possível que o Brasil passe por uma crise cambial, né? Há uma tendência de desvalorização do real em relação ao euro, ao dólar. A moeda comercial do futebol normalmente é o euro, mas vamos falar de uma forma geral aqui: euro, dólar, libras. Há uma tendência de desvalorização do real. Com isso, meu amigo, cada vez mais o clube, o brasileiro, o Fluminense, ele vai ficar vulnerável ao assédio econômico de equipes estrangeiras. Então, vamos supor que o câmbio aí passe a ser de, Deus me livre, R$7. R$7 valendo €1. Meu amigo, qualquer clube médio da Europa, que tenha aí 30 milhões de euros, qualquer clube inglês, né, médio, que tenha 30 milhões de libras na mão, cara, vai ter aqui multiplicado por 7 esse poder de compra. Então, cada vez mais, não só pela legislação aprovada nos anos 90, a própria situação cambial vai reforçar esse aspecto de exportação do nosso futebol. Então, nem adianta pensar a base como solução técnica, porque isso será impossível pelas condições jurídicas e econômicas, né? Mas a gente tem que pensar aí o papel da base como um meio de obtenção de divisas, porque esse câmbio ele vai favorecer a exportação e a gente pode atrair aí um volume financeiro legal se a gente não subfaturar a venda, que pode aí ser parte da solução financeira do nosso clube, para a crise financeira do nosso clube. O outro ponto tem a ver com preço de ingressos e o programa de sócio, né? Há uma reclamação muito grande da torcida. Eu vou desdobrar isso em outros vídeos, porque esse aqui já está ficando longo, né? Então no próximo vídeo, vou encerrar daqui a pouco aqui, no próximo vídeo eu vou falar sobre o programa de sócios, que tem a ver também com o preço dos ingressos. Fiz um vídeo ontem falando sobre isso, postei o vídeo ontem falando sobre isso. A questão dos patrocinadores, patrocinador master que a gente não tem desde a saída da Unimed, e um fornecedor de materiais decente, né, tendo em vista aí os graves problemas da DRY, e ainda que a Under tenha sido melhor que a DRY, a torcida ainda está bem satisfeita com isso. A questão da dívida, né, que as últimas auditorias feitas aí pela Ernst Young
não parecem ter resultado numa compreensão mais acabada e racional do problema, ou pelo menos se houve isso, não houve divulgação por parte da gestão Peter, nem da gestão Haddad. E a questão dentro desse cenário é da retomada da competitividade do Fluminense, ou seja, quando é que a gente vai ter que ter um time competitivo de novo? Claro que tudo isso está atrelado à questão econômica, ao subfaturamento da base, né, a questão do sócio, né, e do retorno da torcida, né, da reaproximação do clube com a torcida. Portanto, foi o clube que se afastou da torcida desde a gestão Peter e não a torcida que se afastou do clube. A questão dos patrocinadores e a questão aí das finanças, né, que é um problema histórico do Fluminense. Então, no próximo vídeo eu complemento esse vídeo aqui, porque ele já está ficando muito longo. Então, amigo tricolor, grande abraço, sou Teixeira Mendes, essa é a Laranjeiras Rádio. Peço aí para você que está me vendo pelo Facebook, para compartilhar, né? Se possível, vou deixar o link aqui, ó, na postagem do Facebook. Vai lá no YouTube e faz a inscrição no nosso canal, é importante crescer lá também, tá? Ativa o sininho para ver as notificações, tá bom? E curte o vídeo lá também, que é pra gente crescer nessa mídia também. A importância desse do próximo vídeo vai ser essa: trazer aí a média geral das reivindicações do Tricolores para fazer isso chegar nos futuros postulantes ao cargo de presidente do nosso amado clube, do amado Tricolor das Laranjeiras. Tá bom, pessoal? Grande abraço, até a próxima. Valeu!